Violência Gratuita é um filme austríaco de 1997. Teve sua premiere no Festival de Cannes, o que dividiu o público. Temos os que aplaudiram a ousadia do diretor em mostrar cenas de uma vida cotidiana repleta de violência gratuita, e teve também as pessoas que simplesmente saíram da sessão por se incomodarem com tais cenas violentas. Mas o diretor do filme disse que era exatamente isso que ele queria, que o filme estava funcionando como esperado. No filme vemos uma família, pai, mãe e filho, que estão viajando para uma casa no campo. Porém, assim que chegam lá, são surpreendidos por dois jovens extremamente educados. Não se sabe muito sobre a vida passada desses jovens, apenas sabemos que eles estão lá para atormentar a vida da família. Também sem nenhum motivo aparente. Mas, como vemos no filme, eles fazem a mesma coisa com todas as famílias que encontram. Eles promovem tortura física e psicológica, fazendo brincadeiras e apostando a hora que a família vai morrer. O filho é o primeiro a morrer, com um tiro de espingarda, depois o pai e por último a mãe, que é amarrada e jogada no rio. Os assassinos então seguem para as próximas vítimas. Nesse filme, vemos que o diretor vai além de mostrar uma narrativa apenas comercial, com foco no entretenimento. Ele também faz com que nos desperte uma consciência crítica sobre o que estamos vendo. Vemos isso também por causa do grande volume de imagens/tempo, ou seja, não há muita ação o tempo todo. Vemos a exploração de planos mais longos com câmera estática, o que valoriza mais o pensamento. Podemos dividir o filme em duas partes. A primeira é antes de sabermos que os dois jovens estão ali para atormentar a família. Vemos a narrativa começar com a viagem de carro, o que logo mostra uma brincadeira entre os membros da família, onde músicas eruditas estão tocando no carro. Ao colocar a música, o marido e a esposa devem adivinhar quem é o compositor. Tipo de brincadeira que insinua se tratar de um casal burguês da alta classe. E essa brincadeira já estabelece a ideia de jogos, ou games, pois o nome original do filme é Funny Games. Depois vemos a chegada deles à casa. Antes disso, teve a interação com os vizinhos. Tudo isso nos é mostrado como se fosse um relato de uma família rica da vida real. Aqui, o objetivo é criar uma relação do público com a família, para depois que começar a tortura, se solidarizar com ela. A segunda parte é quando começa a tortura. É quando a família começa a ver que aqueles dois jovens estão ali para infernizar a vida deles. Aqui vemos que o entretenimento é a violência, o que faz o público refletir criticamente sobre o consumo das cenas de violência como entretenimento, através da questão das imagens/tempo, entre outros recursos como a quebra da quarta parede. Uma forma mais formal de dividirmos isso é classificar uma parte do filme como o cinema clássico de Hollywood e a outra parte como o cinema moderno, ou o contra-cinema. Vários aspectos podem tornar um filme clássico, mas, levando em consideração a história, o cinema clássico vai desde o nascimento do cinema até a década de 1940, com o fim da Segunda Guerra Mundial. São narrativas lineares, com início, meio e fim bem definidos. São muito comuns finais felizes ou conciliatórios. É um cinema que remonta à época do ouro do cinema norte-americano, que tem Hollywood como o epicentro e atende à cultura de massa. Temos uma grande predominância das imagens/movimento. Já o cinema moderno, que veio após a Segunda Guerra, a predominância são as imagens/tempo, o que faz com que o público desenvolva um senso reflexivo e consciência crítica, mais comum no cinema europeu, com o objetivo de fazer o contrário do cinema norte-americano, ou seja, o contra-cinema. Ele ultrapassou determinados limites e quebrou barreiras. O cinema se reinventou. De acordo com Marcelo Miller também, é uma resposta artística aos efeitos da Segunda Guerra Mundial, pois a percepção de mundo se alterou após o evento. Vários recursos novos passaram a ser utilizados. Um deles é a quebra da quarta parede, que acontece quando o ator olha para a câmera se dirigindo diretamente a nós, espectadores.
E isso, no filme Violência Gratuita, estabelece imediatamente uma relação de cumplicidade entre os torturadores e o público, com a primeira interação do personagem Paul com quem está assistindo. O personagem olha para a câmera e pisca o olho, o que é um sinal de confiança. Nesse momento, o diretor queria traçar uma aliança entre quem está diante da tela com os assassinos. Isso se concretiza na segunda interação do personagem com o público, quando ele nos pergunta se achamos que a família vai ganhar a aposta, e pergunta em quem a gente está apostando. Sie sind doch auf Ihrer Seite, oder? Also, auf wen setzen Sie? A aposta era para ver se a família estaria viva ou morta em 12 horas no máximo. A terceira vez é quando Paul nos pergunta se queremos um final real, com desfecho plausível. Talvez querendo nos lembrar que o cinema clássico era justamente assim. Mas Violência Gratuita não é um filme clássico. E por fim, quando já estamos na casa de outra família, o personagem nos dá um olhar malicioso, querendo dizer que eles vão repetir exatamente tudo novamente. Então, toda essa violência mostrada no filme faz com que o público se identifique com as vítimas, sentindo suas dores, querendo que elas sobrevivam. Mas, ao ter os agressores olhando para o público constantemente, piscando e conversando diretamente, faz com que nos tornemos observadores. E como não podemos fazer nada para ajudar a família, somos cúmplices. E ao mesmo tempo, culpados. Mesmo que não vemos quando cada um morre, pois quando Peter atira no pai, estamos vendo Paul na cozinha fazendo um lanche. Quando atira no filho, também não vemos, apenas vemos o corpo do garoto, cena que tem um plano sequência de 11 minutos, o que torna a cena muito agonizante. E quando a mãe morre, apenas vemos ela sendo jogada no rio, não vemos ela afundando. E isso também é uma maneira de desconstruir. O diretor não queria que isso fosse mostrado como uma forma de espetáculo. Talvez isso seja porque o diretor não quer que nós fizéssemos parte do abatimento coletivo. Ele apenas nos quer como cúmplices. Mas mesmo que não possamos fazer parte disso, é chocante mesmo com a ausência das imagens dos membros da família morrendo. Nós não vemos as mortes, mas ouvimos. E isso é intensificado na imaginação de quem está assistindo. Essa era a intenção do diretor, dar um tapa para despertar o público. Ele conduz quem está assistindo, atraindo primeiramente com a narrativa para depois nos fazer cúmplices, para depois das mortes e do mal-estar que sentimos nos fazer refletir. A única morte que vemos no filme é a de Peter, em um momento em que fazem um outro jogo com a família. Paul pede para que a mãe se ajoelhe e faça uma prece. A mulher, ajoelhada, faz exatamente o que ele pede. A câmera revela o rifle para nós, espectadores. E num movimento rápido, a mãe pega a espingarda e atira em Peter, que é jogado para trás, e vemos o sangue atingindo na parede. O diretor do filme disse em uma entrevista que nessa cena, no Festival de Cannes, a plateia aplaudiu, ou seja, estavam realmente torcendo pelas vítimas, porém isso foi uma armadilha. Ao ver isso, ao ver o seu companheiro sendo assassinado, Paul pega um controle remoto e rebobina a cena, voltando ao momento anterior à morte de Peter, impedindo então que ele morra. Quando a cena é rebobinada, a plateia no Festival de Cannes fica em silêncio absoluto. A plateia acaba de entender que se deixou ser manipulada. Então esse recurso, que é um artifício videográfico, literalmente invade e interrompe o filme. E isso foi uma forma muito ousada de quebrar aqueles paradigmas do cinema clássico hollywoodiano e expor o lugar incerto do espectador que rejeita a violência provocada às vítimas, mas celebram as mortes dos assassinos. Isso foi inesperado e genial, que chocou a plateia. Existem outras metáforas no filme que mostram como os torturadores estão com o controle da situação, como por exemplo, o momento em que a família está chegando na casa. Eles abrem o portão com o controle do portão. Teoricamente, eles estariam seguros ali, dentro da casa, com o portão fechado. Porém, um tempo depois, vemos o vizinho chegando com Paul para ajudar a família com o barco.
Os assassinos então estão dentro da casa. Peter nem anuncia sua chegada, ele já está dentro da casa, o que pode sugerir que eles estão de posse do controle. Vemos que os dois jovens estão realizando uma série de assassinatos nesse lugar. Como eu disse anteriormente, não se sabe a motivação, mas sabemos o modo como eles operam. Eles fingem conhecer as vítimas anteriores, os vizinhos anteriores no caso. Eles abordam os próximos vizinhos, usando o nome do vizinho anterior, o que mostra que eles conheciam os vizinhos, então são pessoas confiáveis. Eles dizem que os vizinhos anteriores estão precisando de ovos emprestados, para então tomar o controle da família e da situação. Vale lembrar também que no ano de 2007, 10 anos depois, o próprio diretor fez uma refilmagem do filme, mas nos Estados Unidos, com atores mais conhecidos ao grande público. Essa refilmagem é exatamente igual à original, talvez com algumas pouquíssimas diferenças na edição, mas ambas as versões são muito boas. São filmes que mostram a representação da violência na mídia e nos filmes. O diretor compartilha com o público a tortura feita por seus personagens e confunde o lugar do espectador. Faz com que nós sejamos cúmplices da violência gratuita e dos jogos divertidos, que se transformam em um ritual de horror, tortura e morte.